Olá, tudo bem? Alguns aqui eu não tinha falado boa noite ainda. Luci, Olá, tudo bem? sejam bem-vindas. Aline, deixa eu ver se eu falei o nome de todo mundo. Ana Maria, você não estava na última, estava, Ana Maria? Seu microfone está fechado. Estava não. Bem-vindo. Você é de Piracanjuba? Sou de Piracanjuba e faço parte da comunidade quilombola. Maravilha. Bem-vinda, viu? Aí você vai comigo Aline, Aline Alves. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Você estava na última reunião, Aline? Não, essa é a minha primeira aula também. Seja bem-vinda. Você está em Obrigada. Piracanjuba também? Sim. Você que é a coreógrafa? Sim. Ah, ouvi falar de você hoje. É, dona Luci? Isso. Tá tudo bem aí? Alguém mais que eu não chamei o nome? Vai naquele cantinho. Que hora? Elas estão dividindo o espaço ali. Dá uma microfoniazinha mesmo. Pessoal, boa noite a todos. Eu vou pôr para gravar aqui, senão eu esqueço. Satisfação estar aqui de novo, né? Nós temos algumas novidades aí para apresentar para vocês. O nosso tempo está correndo, né? Nós vamos ter com a gente agora, a partir de hoje, o professor Gabriel de Paula, né? Que vai dividir a disciplina comigo, né? É um prazer ter você com a gente, né? A gente sabe do seu know-how, da sua experiência e com certeza vai poder contribuir muito para que a gente possa aprender, né? E lutar as lutas que são necessárias para poder seguir daqui para frente, né? Eu tenho falado com o pessoal que essa oportunidade ela é só uma faísca, né? E aí cabe a nós depois incendiar esse negócio e fazer a coisa andar. Gabriel, por favor, fique à vontade, se apresente, né? Obrigado, professor Alessandro. Me escutam bem? Está um pouco baixo. Tá bom. Acredito que agora melhorou um pouco. Melhorou, Alessandro, ou não? Não, ótimo. Primeira coisa, queria dar boa noite para todos, para todas. Queria pedir licença para entrar nessa reunião, porque estou entrando de maneira atrasada, mas entro sem fazer muito barulho, entro sem incomodar, mas já incomodando porque nesse primeiro encontro eu vim só me apresentar. Coincidentemente, eu estou num evento, num congresso de história, e a semana inteira com atividades, e coincidiu, infelizmente, de cair no dia que nós iríamos começar as nossas atividades. Eu sou professor do Instituto Federal Goiano, pertinho de Piracanjuba, do campus de Morrinhos. Trabalho com temáticas vinculadas à história agrária, sociologia rural, e também trabalho no mestrado de administração do IF Goiano de Rio Verde, mas na área de sociologia, de agronegócio, sociologia rural, principalmente. E eu tinha conversado com o professor Alessandro de que nós faríamos uma dinâmica em que nós tentaríamos fazer com que as competências dele e as poucas competências que eu tenho pudessem ser somadas. Ele, enquanto geógrafo, pensaria a questão do território, do espaço, enquanto que eu traria para a nossa conversa uma tentativa de pensar sobre as lutas sociais do povo preto, sobre as lutas sociais quilombolas, percebendo que elas perpassam a história do Brasil e, do meu ponto de vista, evidencia o protagonismo, a relevância
E, aliás, nesse momento que nós estamos aqui, às 19h13, está acontecendo aqui ao lado uma palestra de uma pesquisadora do Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, uma socióloga, uma mulher preta, falando sobre a relação entre história, economia e racismo. Seria interessante que estivéssemos todos ouvindo, queria estar nesse momento, mas estou aqui de coração muito feliz e quero depois levar, caso eu tenha alguma informação desse evento que está acontecendo aqui no congresso que eu estou, e compartilhar com todas. E o que me motiva, né, uma mulher, essa questão do protagonismo, e que é tão fundamental, um elemento central para que a gente pense, né, possibilidades de refundar, de refazer, de reatualizar a nossa sociedade, e acredito que esse caminho passa necessariamente pela potência, pela força, pela capacidade feminina. E principalmente do que eu já vi nas nossas reuniões que aconteceram antes desse encontro, esse é um espaço em que essas potências, elas são de fato enormes. Então desejo a todas, a todos um ótimo curso. Estou ansioso para que a gente faça a imersão com vocês, porque esse contato, né, esse verbo, ele tem que ser passado diretamente, né? É o hálito do diálogo, é o hálito da proximidade, é o hálito da interação que vai permitir com que a gente, de fato, construa um projeto que é, antes de tudo, coletivo e, no final de tudo, um projeto que pertence a todas vocês, a todos vocês. O professor Alessandro hoje, então, conduz a aula. Faço questão de assistir aqui o começo e conte comigo. A gente está, a partir da próxima semana, juntos e caminhando, de mãos dadas, para pensar um tema tão importante sobre essas lutas sociais, que são lutas em que nós olhamos para o passado, mas vislumbramos a possibilidade de futuro e a necessidade de repensar esse presente. E poucos grupos humanos traduziram tão bem essa capacidade da resistência, da resiliência, da força, como o povo preto brasileiro. Então, boa noite para todos, para todas, e contem comigo, pessoal. Licença. Muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez. Antes de passar a palavra para as outras pessoas que estão começando hoje, eu queria fazer um registro e registrar aqui os meus sentimentos à família das Tamarinas aí que teve uma tragédia aí em Piracanjuba, né? Perderam familiares e tal, né? E ela entrou em contato comigo, uma das meninas, né? Então, a gente registra aqui também os nossos sentimentos, e a dor de um é a dor de todos, né? Então, a gente começa essa aula registrando que a gente não pode se acostumar com esse tipo de sofrimento, né? Infelizmente, eles acontecem, e aí, quando alguém chora, todos nós choramos juntos também, né? Então, só para registrar isso, tá? Vamos começar pela Ana Maria. Ana Maria, fale um pouquinho de você, de onde você vem, o que você faz, é quilombola, quais são as lutas, como é que é ser uma mulher preta em Piracanjuba no ano de 2025? A gente vê tanta injustiça em relação ao povo preto, ao povo quilombola, que a gente assusta um pouco, né? Mas a gente vem de luta, né, de resistência, e eu, como parte da família das Tamarinas, já senti, minha família já sentiu na pele essa questão de preconceito, mas com muita luta, garra e objetivo, a gente até que tem conseguido um espaço dentro da sociedade de Piracanjuba. Eu sou professora, atualmente não estou em sala de aula, estou na coordenação regional de educação de Piracanjuba. A minha escola é CEPI Leolince, onde eu iniciei minha carreira. Como vocês sabem, a escola foi fechada, né? E agora, depois de ter fechado, ela se tornou escola quilombola.
mas devido à reforma, até hoje eles não reabriram a escola. A gente está aguardando uma reforma para que a escola seja reaberta. Eu venho de uma família de pessoas, de professores. Minha tia Guita, a matriarca da família, foi professora alfabetizadora da zona rural. A minha prima, Josi, que está fazendo parte das aulas também, professora. O irmão dela também professor. Minhas irmãs são professoras. Então, a gente está aí na luta, né? E fazendo parte da comunidade quilombola Ana Laura, a gente está aqui fortalecer e para ajudar essa comunidade a conquistar cada vez mais espaço na sociedade. Muito bom, seja bem-vinda. Aline? Oi. Acho que vocês estão perto, está dando um pouquinho de microfonia. Meu nome é Aline, né? Eu trabalho com estética. Eu também faço parte da comunidade aqui, Ana Laura. Inclusive, eu faço parte, né? Sou descendente. E eu estou aqui para a gente aprender mais, né? Estar mais dentro desse movimento, poder passar mais sobre a nossa história, né? Sobre essa história de resistência mesmo, para o pessoal mais jovem, para os jovens, né? Da comunidade, para empoderar eles também, né? Dessa luta. E é isso. Maravilha. Alguém mais que está na reunião agora, que não estava na última, a Lira Mene não estava? Não, eu não estava. Estava? Não, não estava. Se você pudesse apresentar, falar um pouquinho da sua experiência, porque a gente fez isso com todos, né? E nós vamos seguir nessa dinâmica até para poder dar... Eu não tenho muita experiência, não. Porque eu sou formada em História e já tenho mais de 30 anos que eu sou formada em História, continuo na ativa, sou aposentada pelo município já há 7 anos, tenho 67 anos, estou na ativa, dou aulas de histórias para o ensino fundamental, 2, e também para o ensino médio. E procuro, dentro das minhas aulas, valorizar tudo que vem, assim, que fala de negros, pretos. Quando fala dos negros, quando fala dos escravos, eu falo da luta, sabe? Eu falo da resistência e não falo que eles foram escravos amarrados sem lutar. Então, assim, eu tenho a colega Kátia também, que está aí fazendo parte. Nós trabalhamos na escola Colégio Estadual José Feliciano Ferreira, aqui em Piracanjuba. Já tenho mais de 26 anos também de Estado e dando aula de História. E estou sempre, assim, procurando valorizar e levar o conhecimento certinho dessa parte. E não sei se é felizmente ou infelizmente, né? A Lucy, eu sou irmã da Lucy. Então, tá aí. Eu não sei se é infelizmente ou se é felizmente. Então, tá aí. A minha história é essa. Que maravilha, irmã da Lucy, olha aí, ó. Ela já falou de você um monte de vezes para mim que eu não tinha ligado que essa pessoa era a irmã da Lucy, tá vendo? Seja bem-vinda. Alguém mais que não estava? Obrigada. Deixa eu ver aqui, a Kátia também está no congresso. Bom, pessoal, antes da gente ir para o material, eu queria alinhar umas questões com vocês, porque depois a gente acaba, e aí aproveitar que eu sei que o Gabriel vai ter que sair, e essa parte é importante que ele esteja ouvindo, até para poder dar alguma sugestão e nos ajudar também para poder fazer o encontro presencial mais potente que a gente puder, tá? Eu conversei hoje um pouco com a Lucy, né, Lucy? Lucy, você está melhor?
Está fechado seu microfone. Está bem? Eu fiz leitura labial. Eu estou bem. Maravilha. Peço as bênçãos da Lucy para a gente começar os nossos trabalhos, tá? Pessoal, a gente começou a rascunhar aqui a ideia, porque no dia 4 nós vamos nos encontrar presencialmente. Eu estou doido para poder ver esse povo de perto, né? Porque a gente já tem uma certa idade, não acostuma muito com essa coisa do online, né? A gente quer sentir o toque, olhar no olho, né? Presencialmente, né? Ver a pessoa de perto, porque não tem nada que substitui isso. Eu falo para os meus alunos que eu não tenho medo da IA, né? A inteligência artificial nunca vai substituir o professor, porque a gente precisa do contato, do olho no olho, do pegar na mão, do olhar, né? Dizer eu estou aqui. Então, eu acho que a gente precisa fazer desse encontro essa possibilidade, né? Eu tinha pensado algumas coisas, eu queria ver se a gente pode fazer dessa forma. Isso aqui é uma ideia. Se vocês tiverem outra sugestão, por favor, fique à vontade para sugerir. A ideia é que a gente comece aí às 8 horas da manhã, tá? Uma acolhida. Eu não sei se vai ser aí na sede ou Lucy. Vocês que... Não, na sede. Nós temos uma estrutura aqui para receber vocês. 8h30, né? A acolhida, né? E aí a gente tinha pensado... É a Ana Maria, que é das Tamarinas? É a Ana e a Josi. A gente tinha conversado com a Josi a possibilidade de chamar alguns familiares para poder cantar algumas músicas que vocês são da área da música, né? Mas teve essa tragédia aí. Então, fica a critério de vocês se é possível ou não, tá? Vocês podem me dar esse retorno depois, não tem problema. Mas a ideia era essa, a princípio, né? A gente pensou ontem, a gente teve uma reunião, né? E aí eu achei interessante porque foi convidado o secretário de Educação, prefeito, o pessoal... porque, como diz a Lucy, não é Piracanjuba que tem um quilombo, é o quilombo que tem uma cidade, né? Piracanjuba, que é o quilombo, começou primeiro. Mas as autoridades, né? E aí eu achei interessante a ideia do outro professor de chamar essas autoridades para compor essa mesa nesse primeiro momento, na abertura. E aí, mas não é chamar para fazer discurso, é chamar para ouvir. Então, eles vão ser chamados, vai compor a mesa e eles vão ouvir a história do povo quilombola do lugar, né? E aí eu achei essa ideia muito boa. Mas eu preciso alinhar com vocês, porque eu não sei como é que é a dinâmica e a tratativa com o poder público do lugar. Vocês acham que essa é uma ideia que pode prosperar para a gente, para esse encontro, ou não? Eu acho que deve. Eu acho que nós devemos de chamá-los, né? Uhum. Azar deles não vierem. Mas Verdade. eu acho que não vai ter problema, não. A prefeita, ela já esteve conosco muitas vezes. Eu acho que, se possível, ela vai vir, sim. O secretário de Educação, eu não sei. Mas a gente convida também, né? Sim, por que eu pensei na questão do pessoal da educação, né, da regional aí? Porque tem um colégio fechado, né, e isso está me incomodando como um espinho no pé, né? E a gente precisa tirar uma carta de intenção ao final dessa reunião para poder tentar fazer com que essa problemática se resolva, né? E aí não tem jeito, é com quem está com a caneta na mão para tentar resolver, né? E aí, Lúcio, depois a gente vê com a Tati como é que a gente faz os ofícios direitinho, né? Acho que é importante mandar isso de maneira oficial, né? Aí eu vou costurar isso com ela e depois só me fala quais são as autoridades, os nomes, que a gente faz o ofício para poder encaminhar. Tá bom. Ok? A composição da mesa, a fala de abertura, Lucy, eu tinha pensado no seu nome. Credo? Ora. Não. A gente precisa de gente com muita sabedoria, e você tem. Nós, professores, a gente precisa estar ali muito mais, nós enquanto o Gabriel, nosso papel ali é muito mais de ouvir, de fazer mediação, do que de estar fazendo alguma fala. A ideia é que vocês sejam 100% protagonistas desse evento. Vamos costurando aí essa ideia, então vamos ver o que sai. Tá bom. A gente tinha pensado em convidar o seu Anastácio
para fazer uma fala. Tem algum outro ancião ou anciã da comunidade que poderia fazer um relato de experiência para a gente nesse dia? Tem. E aí, de novo, vocês que conhecem. Da outra vez a gente tinha falado do seu Anastácio, mas seria importante ter uma mulher também. Porque o que a gente tem visto na luta quilombola? Ela é matriarcal, né? Assim como na África, né? E aí, se tiver alguma mulher para poder convidar, para poder fazer essa fala, seria muito interessante. Ou então, outra ideia que me ocorreu, como eu estou vendo a Aline aí, uma jovem, que a gente pudesse colocar, ter também um momento de encontro de... Acabou a energia aí, galera? Acabou a energia, tá armando chuva até. Para ter esse encontro de gerações. Não sei o que você pensa, Gabriel. Alessandro, você leu a minha mente. Eu ia sugerir que nós colocássemos uma jovem, um jovem, para que a gente percebesse, né, essa importância, essa relevância da transmissão como elemento formador da tradição. Né? A tradição ela não passa por si só. Uhum. É necessário que você tenha esses iniciadores e essas iniciadoras, né? Então, acho que seria, assim, uma ferramenta muito, muito útil pensar toda essa escala geracional fundamental, Alessandro. Maravilha. Vocês concordam com essa possibilidade? Eu concordo. E aí, de novo, Luci, eu sei que eu Ali. estou colocando um monte de responsabilidades no seu colo. Sim, Você tem os nomes, né? A pessoa mais jovem que eu conheci até agora, que foi a Aline, imagino, né? Mas aí você que vai saber quem quiser essa pessoa para poder fazer essa fala e tal, né? Porque nós teremos outros jovens também ali, imagino eu, né? E é importante mais que as pessoas se vejam representadas nesses espaços, né? Eu tenho clareza que em algum momento alguém que vai estar ali sentado meio que desconfiado e tal, em muito pouco tempo vai estar ali na frente tomando a rédea das coisas, né? Porque essa luta não termina agora. O que você pensa, Desculpa. Foi, sim. Não pode falar, dona Luci. Eu acho muito importante isso, porque é mais uma tentativa, né? E a gente está colocando os nossos jovens à frente, né? E colocando eles assim, como uma prova, né? Vocês estão aprendendo mesmo alguma coisa, vocês aprenderam alguma coisa mesmo, deixa eles mostrar o serviço agora. Uhum. Eu acho importante envolver a nossa juventude aí, sabe, nesse momento de fala, essa oportunidade de fala numa mesa, assim, é muito importante. Eu acho que a Aline, né, nós temos aqui, né, Aline? Juventude, tem a Gabriela, Juliana, que está acostumada a falar em público, né? E vai fazer dessa nossa cultura, tradição, da nossa luta aqui, de experiência, quanto juventude quilombola. Maravilha, muito bom. Às 11 horas, a gente faria as reflexões sobre a realidade da comunidade quilombola em Piracanjuba. E aí eu acho que, de novo, né, nós temos aqui a Liramene, temos a Kátia, temos pesquisadores aí que estão mergulhados nesse universo, né? E aí eu acho que poderia fazer umas 3 ou 4 pessoas, lembrando que dessa mesa que vai debater essa realidade precisa ter 2 pessoas da comunidade, 2 quilombolas. Vocês indicam essas pessoas. E aí, para poder fazer uma reflexão. Quem está lá na universidade fazendo uma reflexão do ponto de vista teórico, né? Porque assim, um dos grandes dilemas, Gabriel, é que a universidade não nos prepara para poder lidar com a realidade quilombola na sala de aula. Né? A gente sai de lá totalmente cru. Eu não lembro, durante a minha graduação, de ter discutido a temática. Né? Tanto é que eu falo para a Luci que eu fiquei com vergonha. Eu não sabia que tinha quilombo urbano em Goiás. Né? E aí já foi mestrado, foi especialização, comecei no doutorado, eu não sabia. E a universidade não está... E aí, de novo, responsabilidade da Kátia, né, do pessoal que está lá na universidade. A gente tem que criar essas condições para que a reflexão chegue lá também.
Senão a gente fica na sala de aula, pensando em primeira e segunda fase, e a universidade continua formando gente mal formada para chegar lá na escola e não dar conta do debate. O que vocês pensam sobre? Você acha que é por aí, Gabriel? Alessandro, acho. E a dona Lucy, ela ficou, no começo, um pouco reticente de assumir a fala, mas é importante a gente lembrar que existem formas diversas de falar, e existem meios diversos para falar. Tem gente que sabe falar dançando, tem gente que sabe falar cantando, tem gente que sabe falar pintando. Então, se quiser explorar isso também, se quiser utilizar... Entendeu, né, Lucy? Que Lucy é artista plástico, pensando o quê, rapaz? Utilizar todas essas capacidades, né, como instrumento de fala. Não é só essa fala formal, né, de um discurso, não. Que seja uma demonstração artística, que seja uma demonstração de um repertório, que seja a narrativa de um mito, que seja qualquer elemento que possa transmitir uma mensagem. Essa mensagem tem vários meios de ser transmitida. Então, acredito que, pensando dessa forma, cada um se sente mais à vontade para falar, né, com aquilo, ou com o jeito de falar, com a forma de falar que é mais fácil, que é mais tranquila e que vai sair com muito mais naturalidade, né, Alessandro? Perfeito, Gabriel, você tem toda a razão, né? Eu sei que tem poetas aí, poetisas, tem as artistas plásticas, tem a hora que falou das coreografias, das danças, a Aline brilhou o olhinho, né? Chegou? Porque tem um monte de forma de se expressar, né? Kátia, fica à vontade. Olá, boa noite. Boa noite. Eu vim correndo aqui no carro porque eu queria falar que os aspectos legais, se quiser deixar comigo, eu faço. Show. Porque faz parte da minha pesquisa e, assim, eu estou estudando sobre isso e, se vocês permitirem, eu posso ficar com essa parte. Maravilha. Certinho? Professor, me Oi. desculpa, eu estou no meio de um congresso, eu vou ficar entrando e saindo às vezes, eu não queria perder a aula, mas também não posso perder lá dentro. Eu vim aqui no carro correndo para eu poder falar, porque eu estava ouvindo no fone, e só para falar sobre essa questão. Mas se eu ficar entrando e saindo, vocês não reparem, não, porque é porque eu tenho que estar lá dentro também. Fique tranquila, você está em casa, pode ficar sossegada. Quando der para voltar, volte, quando não, fique tranquila. Aí, os aspectos legais da mesa pode deixar comigo que eu faço. Maravilha. Tá bom? Maravilha. Deixa eu falar, a Gabriele, que é uma menina do Quilombo, ela é advogada. Gabriela. É Gabriela? Já falei com ela vai... De repente, ela pode dar uma força para nós nessa questão dos aspectos legais também. Tem ela e tem a Jordana também, todas duas são advogadas, uma trabalha no Ministério Público e outra no Tribunal de Justiça. Então, se elas estiverem disponíveis, vai ser maravilhoso, porque aí a gente já fala de cadeira, né? Então, assim, já não é mais questão leiga, né? Então tá, gente, um abraço. Eu vou ficar online aqui, mas se eu sair, tá? Obrigada, tchau. Tá bom. Maravilha. Tá joia, obrigado. Pessoal, outro tópico que eu havia pensado era uma reflexão, mas e agora surgiu aqui uma luz, né? Porque tem outras pessoas jovens aí que estão estudando, indo atrás de se qualificar, né? Que é passado, presente e futuro quilombola. É uma reflexão. E aí eu não sei como conduzir, porque uma coisa é quando vocês falaram da Ana Laura, que falou do seu Anastácio e tudo, né? Do neto que é envolvido com a capoeira, enfim, a gente precisa trazer essa discussão para poder fortalecer a vivência, porque esse período do curso de formação ele vai acabar, mas qual o legado que deve ficar para a luta quilombola em Piracanjuba, né? E aí eu acho que é essa reflexão, né, para a gente poder ter essa memória
da luta, das dificuldades, mas também das vitórias. E aí eu vou sempre me referir a Lucy, né? Porque a gente precisa olhar para a potência negra, para a alegria, sabe? Porque para a gente poder chegar aqui, eu estou falando que eu também sou um homem preto, a gente teve que lutar demais, né? Então a gente merece, sim, fazer sempre essa referência do ponto de vista da alegria e da fortaleza, né? E aí eu não sei como conduzir essa reflexão. Talvez o Gabriel, por conta de ser da história, como que a gente poderia trazer isso para uma mesa, né? E eu não sei nem se a gente tem corpo técnico para poder fazer essa reflexão. Talvez você possa contribuir, Gabriel. Então, passado, presente e futuro, né? Como é que a gente pode entender essas relações para poder projetar o que a gente precisa construir? Alessandro, pode contar comigo. A gente só tem que tomar cuidado para não ficar algo muito formal, né? Uhum. Muito acadêmico, porque acho que é muito mais um momento de ouvi-los, né? E tentar pensar uma dinâmica para que eles possam, de fato, ser o protagonista nisso, né? Mas, assim... Talvez interessante, te interrompendo, que Fica você à pode vontade. fazer a mediação, né? A Lucy, as meninas aí indicam as pessoas da comunidade e aí você poderia conduzir como um mediador. O que você pensa? Para mim é melhor assim, claro. Não, com certeza. Perfeito. O professor, vai ter um momento que, nesse dia, que nós não temos como escapar dele, porque está acontecendo aqui uma capacitação que se chama Raízes Doce da Ancestralidade, que é onde a gente tem oficinas de gastronomia. Então, nesse dia, várias mulheres vão estar em sala de aula ali no terreiro, no nosso fogão caipira ali, lá com o professor, lá eles vão estar produzindo lá a comida até que a gente vai poder estar servindo aqui no nosso almoço. Aí, de repente, se vocês quiserem usar esse momento também, né, para um aprendizado aí também. Melhor do que a encomenda. Se vocês estão de acordo. Não são todas as mulheres que vão estar presentes, que são quilombolas, mas a maioria das mulheres são negras, são mulheres negras, que ele é um projeto voltado para mulheres negras, não só quilombola. Maravilha. Podemos encaixar assim, sem problema. É no período da manhã, dona Lucy? Começa 9 horas e vai até a hora que termina a produção da comida. Joia. Então... horas aí. Mas a gente tem espaços aqui bem... era uma escola, então a gente tem várias salas de aula, vários espaços no quintal, que a gente não vai ficar assim muito... Mas eu acho que vamos chamar dessa experiência gastronômica, esse fazer gastronômico, eu acho que ele tem que ocupar um espaço central, Alessandro, nessa dinâmica. Sim. Aproveitando a deixa, uma pitada especial nisso tudo, né? Então, assim, acho que importantíssimo. É um chefe de cozinha, ele é do Maranhão, mas ele está trabalhando essa gastronomia tradicional, né, do estado dele, de outros estados, do nosso povo mesmo, do povo preto mesmo. Sabe, comidas tradicionais. Excelente. Surgiu uma ideia, até conversando com a Lucy hoje mais cedo, e eu não sei se a gente vai conseguir fazer dessa forma, que é a oficina de tranças. Mas deveria ser com alguém que tivesse o entendimento da luta quilombola. Porque quando você pensa a história das tranças, né, ela é muito mais do que a estética. E vocês sabem muito bem o que eu estou dizendo. O que é o risco? É a gente convidar alguém que não tem essa leitura e ficar a moda pela moda. E aí isso não vai contribuir para a reflexão, né? A Tatiana tinha me indicado uma pessoa de uma comunidade chamada Cedro. Sula, o nome da moça. Ela é transista quilombola. Ela ainda não passou orçamento, essas coisas. Ela é do Cedro, do Quilombo de Cedro, de Mineiro? Isso. Eu conheço. Você conhece ela? Conheço. Então, assim, talvez ela possa vir dar a oficina para a gente. De novo, como aqui a gente está fazendo tudo de maneira muito no colegiado, né, assim, na decisão de forma coletiva,
vocês, em Canjuba, acham que essa oficina ela é importante? A gente teria como aproveitar? Porque assim, ó, pelo menos eu estou indo e vou ficar, eu vou dormir aí e volto só no outro dia, né? Mas também não posso sacrificar vocês de começar 8 horas da manhã e estender até 8, 9 horas da noite, né? Senão as pessoas vão enjoar da cara da gente. Mas eu estou à disposição de vocês. Mas eu preciso saber qual que é a disposição de vocês também, se a gente vai gastar essa energia com relação à oficina de tranças. Eu acho que a melhor pessoa para poder estar falando isso para vocês, eu sou cabeleireira também, viu, professor? Então, mas a Aline à toa ainda, né? A Aline, como se diz, é uma cria minha, e a Aline está aqui, e ela acho que a Aline é a melhor pessoa para estar falando da importância disso, até porque ela tinha lá no instituto dela, lá no Maison, uma transista baiana, né, Aline, que infelizmente não está aqui mais nesse momento, ela poderia estar falando disso, e dessa importância aí, Aline, eu acho que é você que podia dar uma palhinha aí sobre isso. A importância. Ai, tá ouvindo? Aí fica o som. Às vezes é porque eu tenho que fechar o áudio porque eu não consigo ouvir. Então, eu acho essa questão bem interessante, até pelo biotipo, né, do cabelo da população negra, que já sofreu tanto com química e acabam perdendo os cabelos, né, sofrendo com alopecias que são desenvolvidas também mediante a química, e até a gente tem que falar sobre isso também nos penteados de trança, trazer esse entendimento para não chegar a causar, né, esses tipos de queda por tração, mas trabalhar na forma de como uma comunicação cultural, né? As tranças e os penteados mais característicos, né, da população negra. Aline, você é cabeleireira? Isso. Eu comecei como nós temos talento cabeleireira, dentro de mas casa, não precisa buscar me fora. formei em estética e eu me pós-graduei em tricologia. Por isso que eu me preocupo muito com a saúde capilar, e eu sei que o cabelo, para a mulher, no contexto geral, é muito importante. E essa dor de perder o cabelo é uma coisa muito comum, né? Então, para a mulher, a perda de cabelo é muito dolorido, né? Afeta, tem um impacto na autoestima muito grande. Então, a gente tem que trabalhar isso também, né? Levar isso também para essa parte, junto com os penteados, né? Deu para entender? Já anotei aqui que a pessoa da trança é a Aline. Mas ela não faz trança. Não, eu não faço os penteados. Você não é transista? Eu não sou transista. Ah. Mas, assim, eu já vi trabalhos, eu trabalhei com a transista, alguns modelos de tranças eu até já trabalhei, né, como o Rastafari, aquelas tranças jamaicanas, mas eu não sou especialista nisso. Bom, eu estou aqui pensando, né? Mas temos, né, algumas de um especialista, ou a gente precisa de alguém da comunidade fazendo? O que você pensa, Gabriel? Alessandro, eu acho que ter alguém da comunidade que seja para falar, para dar um primeiro passo, talvez seja mais interessante do que trazer alguém de fora. Sim. Eu acho que essa forma é até para valorizar, né, todo... Porque o saber não é só o saber fazer a trança, né, mas o significado, né, as simbologias, eu acho que tudo isso, para um primeiro momento, eu acho que é importante, viu? Deixa eu te perguntar, Aline. Obrigado, sim, Gabriel. Essa transista da Bahia que você comentou, ela está aí na comunidade ainda? Eu não entendi a pergunta.
se a transista baiana ainda mora aí na comunidade? Não, ela mudou para Rio Verde. Vamos pensar como fazer, porque se for o caso de trazer a moça, essa fala é importante mais que seja feita. Mesmo que você não vá fazer a trans, mas a fala, a reflexão, ela precisa ser compartilhada. Pode ser? Sim, sim. Dona Luci, a senhora comentou que o neto do seu Anastácio é da capoeira. E aí a gente conversou sobre o maculelê também. Professor, mas ele não é mestre. Ele não é mestre em capoeira. Qual que é a graduação? Ele não é mestre, ele não é professor também de capoeira. Ele só faz parte, ele joga capoeira e ele fez parte. E quando a Aline precisa assim, dessa composição de um capoeirista da coreografia, aí é ele que vem. Então, ele só faz essa apresentação junto com as meninas da dança do maculelê, que é capoeira e maculelê. Mas ele tá. Então, não é. se der certo trazer o maculelê, esse rapaz faria a parte de capoeira dentro do maculelê. Dentro do maculelê. Perfeito. A senhora acha que ele toparia? Eu acho que sim, né, Aline? Tem que ver, trabalha no hospital, tem que ver, senão ele não está de... Mas a gente fala com ele com antecedência, e se tiver preocupação, ele... Com relação às 17 horas, a ideia era fazer os encaminhamentos, né? Porque eu acho que esses encontros eles precisam ter desdobramentos, né? Mas aqui eu percebi durante esse dia que faltou um negócio que não pode faltar quando o preto se reúne. Nós não pensamos na mística. O que seria mística? E aí eu não sei se a gente faz isso na abertura, se faz isso mais no final. Não sei. O que vocês pensam? O que é? Apresentação? Não, falou mística. É da mística. Fala isso aí, professor. Destrincha aí o que é isso. Eu falei, senhor, que essa Gabriel, linguagem... Já falei que eu não sou professora. Professora formada, é a Lira Amém. Eu não sou professora. Ela que acha que não é, né, gente? Fala, professor. Vai, Gabriel. O que é isso aí, esse trem que você falou aí, professor? O Alessandro está querendo falar, dona Lucia, e me corrija se eu estiver errado, para que vocês tenham um momento de religião e religiosidade, que são coisas diferentes, né? A religiosidade é uma manifestação que pode ser pessoal, pode ser da comunidade, enquanto que a religião é um evento mais, não vou dizer universal, mas mais amplo. Então, escolher algum elemento que perpassa, né, que permeia, que está imbricado no dia a dia de vocês e que é possível fazer essa demonstração mais da religiosidade do que da religião propriamente dita. Porque, geralmente, as manifestações de religiosidade, elas tendem a ser mais diversas, elas tendem a ser mais inclusivas. Então, pensar elementos disso, né, dessas manifestações, dessas práticas de religiosidade. Então, Gabriel, você não estava aqui na primeira aula quando eu falei dessa questão da religiosidade aqui no nosso quilombo, né? Porque nós não chegamos aqui católicos, não. A Igreja Católica chegou, foi construída ali no meio de meia dúzia ali de casas, né, do povo chamado povo do cativeiro. Então, nós tivemos ali essa imposição, né, de uma religião que não era nossa, mas que várias pessoas se dizem, né, católicas até hoje, e algumas que se dizem católicas e não são, elas não manifestam publicamente essa outra parte que a gente fala de matriz africana. A gente não tem na nossa comunidade aqui pessoas, né, que se manifestam de matriz africana, não.
até hoje, o nosso povo aqui frequenta a Igreja Católica, mas alguns a gente sabe que tem os santos também, né? Os orixás, num quartinho lá do quintal, sabe? A hora que a barriga dói, corre para algum centro. Então, é assim, para algum terreiro. Então, é assim. Então, a gente não tem isso, assim, numa representatividade, sabe? Que dá para a gente fazer alguma coisa assim. Eu não sei se eles vão ter essa liberdade, assim, sentir confortável de estar fazendo isso nesse momento, entendeu? Isso aí, essa questão ainda é um tabu, assim, entre a gente, assim, a gente sabe que existe alguma religião de matriz africana, mas fica muito abafadinho lá no cantinho deles, assim, sabe? A gente eles não querem falar e a gente também vai perguntando, assim, quer invadir esse espaço de cada um. Dona Lucy, mas eu penso, Alessandro, que o próprio catolicismo brasileiro é um catolicismo que se empreteceu ao longo do tempo. Nós temos, principalmente em Minas Gerais, uma série de irmandades criadas por pretos no século XVIII e no século XIX. Boa parte dos nossos santos passaram por um processo de incorporação pelas comunidades pretas brasileiras. O melhor exemplo está na terra do Alessandro, a Congada. A utilização de instrumentos percussivos em eventos católicos, isso é claramente um elemento sincrético. Então, dona Lucy, não precisa necessariamente falar da matriz africana, mas dizer que o catolicismo que vocês praticam é um catolicismo que não é romano, é um catolicismo que é africano. Então, esse elemento também tem que ser dito. Como eu vou falar isso para vocês se um dia da nossa consciência negra, nós realizávamos, tinha a tradição da gente realizar uma missa africana, quando a nossa sede era do lado de uma igreja. O padre não deixou nós fazermos a missa lá, a gente entrar com os nossos vestimentas, com os nossos turbantes, e nós cantávamos, né, os hinos da igreja lá, a mesma coisa, só que com acompanhamento dos tambores, né? E a gente tem pessoas aqui que testemunharam isso, e as duas pessoas dessa banda, que é a Enusa e a Dona Dalva, não estão aqui mais, que é uma banda de Goiânia, sabe, que vinha exatamente para isso. E era linda, 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 nos ofertórios, a gente entregava tudo, aí a gente foi impedido por esse padre. E aí depois a gente foi assim, sabe, isso foi mais uma chicotada que a gente levou. E aí a gente está aí tentando as coisas, mas não é fácil. Eu não sei, eu vou conversar. Pensa direitinho, dona Lucy, porque a senhora já está com a mística pronta. Se vocês têm os tambores, os turbantes, as pessoas que já vivenciaram esse momento, não está sendo lá na igreja do padre, está sendo o espaço de vocês, se vocês entenderem que é o caso, né, Gabriel? Mas fica à vontade. Eu vou conversar com as meninas aí. Acho que seria muito interessante fazer. Né? Vou conversar aí, vou colocar no grupo, a gente vai conversar, né? Tudo direitinho, porque eu, por exemplo, não sou católica, mas vamos conversar aí, ver como é que fica. Tá joia. Para mim não é muito confortável esse assunto, mas eu tenho que abrir espaço para que, né, as pessoas possam realizar e fazer da maneira correta. Claro, e também, dona Lucy, só um comentário a respeito desse padre. Tinham padres no século XVIII que faziam questão de que as missas tivessem elementos africanos. No século XVIII, aqui no Brasil. Nos períodos auges, né, da utilização da mão de obra escravizada, que foi a mineração. E agora um padre recentemente
vetar isso é um absurdo. Mas eu acho que seria um momento também para a gente falar sobre a presença da cultura negra no catolicismo, a presença da cultura negra no kardecismo, no espiritismo, a presença da cultura negra nas religiões evangélicas. Se quiser, eu posso me dispor para pensar essa fala, para perceber que ela perpassa todas essas manifestações religiosas brasileiras, né? Eu acho que é interessante para quebrar um pouco dessa visão preconceituosa, né? Isso. De que... Se alguém puder falar isso, né? Se alguém tiver propriedade para estar falando sobre isso, eu prefiro. Porque eu não tenho, assim, muita propriedade para falar, eu tenho meu jeitão de falar, né? Igual estava contando para o professor, que fizemos umas pinturas de umas figuras de mulheres negras aqui na parede da nossa sede, e várias pessoas da comunidade tiveram que ser afastadas daqui, porque o pastor da igreja delas falou que eram símbolos demoníacos, algumas coisas assim, e as tiveram que afastar. Então, se tiver alguém que puder, né, falar assim, eu agradeço muito, que não fosse eu, pessoa envolvida, para falar. Essa mesma igreja que você está comentando dizia que os nossos antepassados não tinham nem alma, por isso podia ser escravizado. Né? Então, está na hora de a gente começar a dizer para esse pessoal que a gente existe sim, que a gente tem valor. Né? Mas vamos amadurecer a ideia. E aí, os encaminhamentos. Vocês acham que está muito intenso, tem muita coisa, corta alguma coisa, está tranquilo? Querem acrescentar alguma coisa que porventura eu tenha esquecido de colocar nessa programação do dia? Vinícius, seja bem-vindo. Tranquilo. Então, eu vou passar essa programação pro papel direitinho, eu vou compartilhar isso aqui com vocês, tá? Depois eu vou criar um grupo nosso aqui para poder fazer essa informação chegar mais rápido, tá? E aí, na quinta-feira a gente bate o martelo, mas já a gente está agendado para o dia 4. Eu devo voltar aí em Piracanjuba, e aí, Gabriel, não sei como é que está a sua disponibilidade, porque a Lucy fez um convite para poder entender a dinâmica da lida com fumo, e tem que ser durante a semana. Então, eu vou ainda alinhar com a Tatiane, mas eu devo estar indo, acho que na semana seguinte, do dia 4, durante a semana, para poder vivenciar um pouco essa lida do fumo. Devo ir cedo e voltar de tarde, só para poder estar com o pessoal, tá? Acho que quanto mais a gente estiver imerso na realidade da comunidade, mais a gente vai conseguir fazer um trabalho de qualidade, né? Então, Luci, eu vou, no decorrer da semana, te aviso qual que será o dia, mas eu devo voltar aí depois do dia 4, tá? Durante a semana. E aí, Gabriel, eu te aviso direitinho também, se você tiver disponibilidade, como você está aí do lado, a gente poderia ir junto lá, né? Não, sim. Terça-feira eu consigo passar o dia aqui. Terça e sexta são dias que eu não dou aula. Ótimo. Então, ou se for a quarta-feira à tarde, também, mas vamos organizar. Conta comigo. No período dá para a gente já visitar essas famílias e essa produção aí para vocês conhecerem. Com muito gosto. Vamos lá então, pessoal. Eu vou, a qualquer momento, se precisar fazer alguma fala, pode interromper, chama aqui, tá? Eu vou disponibilizar um vídeo aqui, que a gente está tendo um certo descompasso aí com a disponibilização dos materiais, né? E aí eu acho que é importante, porque ele é um vídeo curto, mas alguns de vocês, inclusive, já devem conhecer, mas eu vou colocar aqui para a gente poder pensar um pouquinho antes de entrar na componente propriamente dito. Porque esse é um material que está nos complementares, né? Então eu vou colocar aqui para a gente poder pensar um pouquinho. Vocês estão visualizando a minha tela? No dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho nem casa. Todo mundo consegue visualizar o vídeo? Sim, sim. Nem pra onde ir. Levando a senzala na alma, subi a favela. Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia.
Um dia com fome, no outro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio, ninguém me deu bola. E eu tive que ser bom de bola pra sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder. Mas minha alma resiste, o meu corpo é de lutar. Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Será que deu pra entender a mensagem? Se ligue no Ilê Aie. Se ligue no Ilê Aie. Agora que você me vê, repare como é belo ver nosso povo lindo. Repare que é o maior prazer, bom pra mim, bom pra você. Estou de olho aberto. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Axé pra todos. Obrigado. Alguém já conhecia essa música? Não, eu não conhecia, não. Forte, muito forte. Alguém comentou na outra aula, né, falando sobre eu não tenho nada a agradecer à Princesa Isabel, né? Exatamente. Né? Então, assim... Clara, deixou o nosso povo ao Léo aqui. O dia que eu partir, que eu encontrar com ela lá em cima, eu quero dar uma taca nela, que ela vai ver. É o dia 14 de maio, né? E como é que tá até os dias de hoje, né? Então, nas atividades lá que eu coloquei, né, para a gente poder pensar um pouquinho como é que foi o dia 14 de maio e como que isso reverbera até os dias de hoje, né? Quais são as consequências, né? Como é que a gente lida com a realidade da violência, a falta de acesso à terra, a falta de trabalho, os presídios lotados, né? A falta de respeito à dignidade da mulher preta, porque a gente acaba vivenciando isso todos os dias, né? Então, essa música ela é um soco no estômago, né? Mas é necessário que ele ocorra, né? Algum comentário sobre a música, pessoal? Se o senhor me permite. Se o senhor me permite. Oi, sim, claro. Então, a questão é porque a gente tem uma musicalidade própria, né, que mostra as nossas dificuldades, a nossa garra também, né, e que nos fazem refletir sobre as tristezas, mas também as conquistas, né, que infelizmente, cada dia que passa, tem momentos que acontecem que deixam a gente mais triste. O que o senhor faria se o senhor ouvisse alguém dizer assim: olha, o suor dessa menina, o suor desse menino, ele é tão esforçado que o suor dele cura o câncer do mundo. O que o senhor faria? Eu estou falando que vem de alguém da educação. Nós temos uma característica aqui no Brasil, que é o racismo escamoteado, né? Na África do Sul ele era declarado, nos Estados Unidos declarado, mas aqui ele é disfarçado de piada, né? O racista não é tão amigo preto, né? Então, assim, a gente acaba vivenciando isso direto, né? É uma pena, né?
mas a gente é um povo de luta, né? E não vamos nos curvar nem a pau, né? Algum comentário ainda sobre a música? Pertinente, pessoal? Vamos lá? Galera, então eu vou compartilhar um material aqui. Ele é um material que a gente vai pensar um pouquinho sobre as questões da geografia agrária. E aí, Gabriel, a todo momento, porque é a sua área, tá? Fique à vontade para fazer as considerações necessárias, tá bom? Penso que curtir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente, né? Me chamou muita atenção quando estava conversando com a Lucy, porque é um quilombo urbano, mas ele é um quilombo que nasceu rural, né? As pessoas estavam procurando um local para sobreviver e esse local era um local com características rurais, né? Pensar na contribuição do estudo de geografia agrária na construção do conhecimento e na visão de mundo. Por isso que eu estou insistindo tanto para poder fazer as coisas com o olhar de vocês, e não com a visão nossa enquanto pesquisador, enquanto gente que está na universidade ou está na educação de uma forma mais formal, né? Você pode pensar no crescimento pessoal, no crescimento profissional, né? E como professor e professora de geografia. O campo mudou absurdamente. Se você observar a realidade do campo, hoje ele expulsou as pessoas da terra, a terra se concentrou na mão de poucos, e a gente tem uma outra característica, se você observar a primeira foto, que é a quantidade de veneno usado no meio rural para produzir lucro. Quem trabalha com agricultura formal não está preocupado em produzir comida. Quem produz comida é o pequeno. Mas esse tipo de agricultura, ela trabalha na perspectiva de produzir resultado financeiro. E aí, se tiver que tocar comida envenenada nas pessoas, eu não vou mudar a cara. Hoje, conversando com a Lucy, todos me ouvem, pessoal? Escuto, sim. Estão me ouvindo? Estão conseguindo visualizar a tela? Também. Então, conversando com a Lucy hoje, me chamou muita atenção quando ela tratava a questão do fumo, porque o povo preto não tem terra. A lei de terra serviu para isso, né, para poder impedir que as pessoas tivessem acesso à terra. Com a abolição da escravatura, essas pessoas foram tentar sobreviver onde era possível. E aí, se a gente observar hoje, quem está no campo, a grande maioria são pessoas pretas, né? Dos poucos que sobraram. E aí ela falando da realidade do fumo, que é uma atividade importante aí em Piracanjuba, só que com agravante, o uso exacerbado de veneno na produção do fumo. Não bastasse os riscos que o fumo oferece para a pessoa, né? Ainda tem um agravante que é a quantidade de veneno, né? Mas o que mais me chamou a atenção, Lucy, foi quando você me disse que há pessoas que plantam em terrenos baldios aí na cidade, para atender a demanda dos galpões de fumo, né? E isso é muito peculiar. Inclusive na produção, né, do fumo de rolo, filme de corda, né, o filme de rolo feito da maneira mais artesanal possível, usando inclusive melado, né, para poder fazer as tranças, as cordas de fumo, né? A senhora quer fazer um comentário, dona Lucy? Está fechado seu microfone, dona Lucy. Não, professor, essa luta pela terra, né, essa é uma luta do nosso povo, dos quilombos urbanos, né, e que é uma coisa assim que vem, sabe, muito devagar, sabe? Todo ano sai uma lei, mas essa lei ela não sai do papel. Então, nós estamos só perdendo espaço, tanto na história, né, quanto no espaço geográfico que a gente ocupa, porque a nossa história, daqui uns dias não tem mais quem conta a nossa história, né? E a terra é o lugar onde a gente mais escreve sobre nós. A terra é um livro aberto, ali que nós plantamos as nossas sementes dos nossos saberes, né? De tudo que a gente pode deixar e contribuir
e que temos contribuído até hoje para a humanidade, os nossos saberes da medicina, os nossos saberes da preservação, né? Então, é muito importante que nós tenhamos o nosso território reconhecido. Nós poderíamos fazer, o governo, para ter agilidade, fazer igual faz na reforma agrária, né? Vai lá e o povo, manda o povo quilombola, né, ocupar uma fazenda, ir para a beira de estrada, qualquer coisa disso. Mas aí nós vamos perder o que nós sempre perdemos em todos os aspectos. A gente vai perder os nossos valores, porque os nossos valores estão na nossa história, né, no que a gente já viveu e o que a gente tem vivido. Então, a gente precisa do nosso território, porque o nosso território é onde ele foi regado com o nosso sangue, é onde está a nossa história escrita em cada pedacinho de terra, em cada pedrinha daquele caminho. A gente vai identificar a passagem do nosso povo. Então, é muito importante, sim, o trabalho das universidades junto conosco, a educação, na identificação dos nossos territórios, né, do estudo antropológico, para identificar os nossos territórios. Porque se nós tivermos terra para nós plantarmos, a gente não tem que ficar mendigando mais cesta básica. Porque hoje nós comemos o que nos é oferecido, né? Porque nós não temos aonde plantar. Você tinha comentado comigo... Desculpe. Você havia comentado comigo que tem um projeto da construção das casas. Isso é pelo governo do estado ou governo federal? Então, tem 10 anos que nós temos aqui um terreno para construir 100 casas. Hoje, esse terreno ele não vai construir mais 100 casas, porque já foram tirados alguns espaços. O terreno nosso ele vai construir no máximo 76 casas. De 2 em 2 anos, se nós não construirmos essas casas, nós temos que devolver o terreno para a prefeitura. E a gente tem feito isso ao longo, não é 10 anos, agora eu já estou falando de 10 anos, mas são 12 anos já que nós temos esse terreno. E o projeto era do governo federal? O projeto do governo federal. Por quê? No governo estadual não tem um recorte junto à GEAB para a construção de casa quilombola. Um dia nós trouxemos aqui política do cheque reforma e o que aconteceu? 50 cheque reforma. Nós fomos atrás, ficamos muito contentes, aí nós percebemos que o povo quilombola não tinha moradia para reformar. Reformar o quê? Casa dos outros? Então, a gente aguarda um edital, nós fizemos já a arquitetura das casas quilombolas, nós já, junto ao CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? Nós ganhamos um edital, nós ganhamos 2 vezes do CAL, fizemos o desmembramento dessas áreas em lote, fizemos a arquitetura da casa dos nossos sonhos, mas a gente aguarda um edital do governo federal. Nós tivemos no Ministério da Cidadania, em Brasília, a coordenação quilombola do estado de Goiás, pedindo que se tinha um meio, né, de não ter tanta burocracia para o povo quilombola, porque nesses editais eles exigem que tenham pelo menos, as entidades tenham pelo menos 3 experiências em construção. Gente, que construção que nós temos? Nós não tem casa, como é que faz? Qualquer entidade, associação quilombola, o povo não tem casa, por que nós já trabalhamos nisso? Nunca construímos. Então, a burocracia é muito grande ainda para o nosso povo. Ai, ai. Pessoal, as roças, né? A forma de produzir, e aí a Lucy já comentou que vários de vocês aí têm vinculação com a terra, né? Trabalhando em terra dos outros, né? A chegada e a transformação do espaço geográfico através das tecnologias, né? Então tem aqui
coisa para leite, né? O silo, pastagem, gado, melhoramento genético, só que isso não está chegando para quem de fato trabalha na terra, né? E aí isso é um problema, porque a gente acaba vendo as pessoas muitas vezes melhorando e as pessoas assistindo isso, trabalhando para os outros, né? E não tendo acesso a essas melhorias. Gabriel, você quer fazer algum comentário sobre a questão da modernização do meio agrícola? Porque é a sua área de atuação, né? Acho que ele deve ter dado uma saidinha. Quando ele voltar, a gente dá espaço para o Gabriel falar, porque ele pesquisa nessa área. Quem produz comida de verdade é o pequeno, tá? O grande produz soja, produz sorgo, produz material para ração animal que vai mandar para os Estados Unidos, para a China. Quem produz comida de verdade é o pequeno, né? E muitos deles são quilombolas. Aqui está a realidade de quem produz comida, né? Então, peixe. Deixa eu ver aqui só um minutinho. O Gabriel falando comigo. Pessoal, está voltando já. Então, esse processo de... Aqui, galera, essa foto aqui é na comunidade aqui perto de Catalão. Isso aqui que você está vendo é resíduo de mineração. Então, aqui na região, esse aqui é um amigo nosso, o chapéu aqui é o Marcos, esse vermelho aqui é o professor Marcelo, né? Aqui, galera, se você observar essa represa aqui, isso aqui é resíduo de mineração. Todo mundo acompanhou a tragédia que aconteceu em Mariana, correto? No acidente de Mariana, que foi uma tragédia horrível, Catalão tem 5 vezes o volume daquele mesmo tipo de resíduo que tinha lá em Mariana, aqui em Catalão. Se porventura uma represa dessa romper, nós vamos passar no Jornal Nacional. Muita gente vai morrer se acontecer um negócio desse. E aí, na época, quando eu estava fazendo mestrado, eu participei de algumas reuniões lá dentro dessas mineradoras. E aí, pasmem, na época, o diretor da Vale, ele fez a seguinte colocação, logo após a tragédia de Mariana. Todos os relatórios estão ok. Eu falei, tá, mas que garantia que você tem que não vai romper? Ele, nenhuma. A mesma empresa que faz para a gente aqui o laudo de estabilidade da barragem, fazia lá em Mariana. Aí ficou todo mundo apavorado, porque se lá estava ok e rompeu, imagina o que poderia acontecer aqui, né? A luta da reforma agrária, e aí a Lucy colocou muito bem, né? Terra, trabalho e justiça. Não existe possibilidade do povo pobre ter justiça social se não tiver trabalho, não tiver acesso à terra, né? Nós já temos vários movimentos de luta pela terra, o MSL, MST, o MCP, todos esses movimentos, né, eles são movimentos de luta por acesso à terra, né? Existem diferentes abordagens no campo brasileiro da geografia agrária. O debate e o confronto das ideias são fundamentais para o avanço do conhecimento científico. Há um debate científico ideológico teórico, né, com relação ao acesso à terra. Mas nós não podemos jamais esquecer que o que impediu o povo preto de ter acesso à terra foi, a princípio, a lei de terras, né? Que 30 anos depois tem a abolição da escravatura e diz que só tem acesso à terra no Brasil aqueles que puder pagar por ela. Ora, quando os antepassados, os quilombolas, foram, aspas, libertos para onde? Ter acesso à terra, que jeito? Muitos dos nossos tiveram que voltar para a senzala e pedir para ficar lá em troca da comida, né? A minha avó, quando veio de Minas aqui para Goiás, catava coco de babaçu para poder trocar em troca de um litro de banha no final do dia. Porque não tinha acesso à terra. Então, o fazendeiro permitia que catasse coco babaçu para depois trocar isso por 1 quilo de arroz, por uma peça de carne. E assim foi por muito tempo. Então, não ter acesso à terra é passar dificuldade. É a mesma realidade do pessoal de vocês aí, pessoal? Dona Lucy? Isso aí é uma realidade que é uma corrente, né? Parece que eles trabalham em elos. Uhum.
Professor, eu queria falar uma coisa aqui antes que eu esqueça. Precisava muito da ajuda de vocês, né? Os professores, para nos ajudar num projeto aqui. Piracanjuba tem um oleoduto que cruza a cidade, atravessa o nosso território aqui. E tudo, uma irmã minha, que ela é orquidófila aqui de Piracanjuba, ela fez um projeto na época, porque tem uma rede de alta tensão também que passa aqui em Piracanjuba, que é de uma empresa espanhola, que chama Expansión. Então, ela fez um projeto de reparação e essa empresa de energia aí, ela teve que comprar 17 alqueires de terra e doar para a Associação dos Orquidófilos de Piracanjuba. E esse oleoduto que atravessa aqui o nosso território, ele também pode trazer um impacto, né? Se tiver um acidente, um impacto ambiental dentro do nosso território. Então, eu procurei a Transpecto, que é a empresa responsável por esse oleoduto. E o que ela fez? Então, mais uma vez, nós somos usadas, entendeu? Eu forneci todas as informações para eles, falei para eles da necessidade que nós tínhamos da gente ter um horto medicinal, que a gente pudesse ter uma medicina viva, né? Um projeto Medicina Viva aqui em Piracanjuba. Falei várias vezes. Aí eles me puseram para falar com duas professoras lá que iam escrever o projeto e que escreveram Medicina Viva, que eu acho que é o nome desse projeto. E eu entrei em contato com várias donas de saberes, né, dessa medicina popular, para ajudarem a construir esse projeto. Eles construíram esse projeto, entraram um dia em contato comigo e sumiram. Nunca mais. E eles têm um terreno aqui entre Piracanjuba e Caldas Novas. Eu não sei o tamanho da extensão. Então, eu acho que vocês podiam nos ajudar, dar uma cutucada nesse povo ali, porque eu já estou perdendo as forças, sabe, de lutar. E é uma oportunidade, é um projeto muito bom, porque nós temos pessoas aqui que podem estar fazendo isso, né, gente? Se a gente cultivar essa terra, a gente tem que estar morando, alguém tem que estar morando ali, porque nós temos um terreno aqui de 7 mil metros quadrados que a prefeitura empresta para nós. Todo dia a gente vai lá, a gente planta 5 pés de mandioca, quando começa a rama de mandioca, quando a gente não consegue colher nem 2 quilos de mandioca, o povo já carregou tudo, né? O povo rouba da gente. Então, eu queria que vocês tivessem como aí, vocês ajudarem nisso, né? Porque enquanto o INCRA não consegue, né? A senhora tem cópia desse projeto? Eu não tenho. E eu já falei com alguém que ficou de me procurar aqui. A última pessoa que eu falei, que estava na direção desse projeto aí, fazendo esse projeto aí, que já estava concluído, parece, ele é de uma instituição, eu não sei se é a Associação dos Ex-Petroleiros, sabe? Então, eu não sei, mas a empresa é a Transpecto, que é a responsável por esse oleoduto que cruza aqui Piracanjuba. Eu vou dar uma vasculhada e aí para ver o que a gente consegue descobrir dessas informações aí, para ver o que pode ser feito, né? Enfim, o não a gente já tem. Eu acho que tem meio de a gente descobrir isso aí, tá? A senhora falou da questão dos conhecimentos populares.
Aí no espaço de vocês têm uma horta, alguma coisa que trabalha com isso, dona Lucy? Então, Os não, nós medicamentos? temos aqui os quitais, né? Nós não temos, que no nosso espaço aqui, nós temos um projeto, está no papel ainda, da gente fazer essa horta medicinal aqui, sabe? Num espaço que a gente está preparando, que a gente tem um ponto de cultura aqui. Mas aí tem essa questão, como a gente não tem como colocar uma pessoa aqui, tem algumas coisas que ainda não está fechando ainda para a gente fazer. Mas nós temos esse saber, sim, e podemos estar fazendo tudo isso. Maravilha. Vamos dar uma olhada e posiciono vocês, né? A gente estava atrás de um projeto, atrás de um tratorito, sabe? Porque a maioria, nós somos mulheres. Já não dá conta muito da enxada. E mulheres, e não é mulher novinha, não. As mulheres mais velhas mesmo. Tem que dar uma olhada, ver se a gente consegue um edital para concorrer para essas ferramentas, né, esses equipamentos. Então. Quem está fazendo um trabalho importante nesse sentido aí é o governo chinês, que tem trazido aqui para o Brasil vários equipamentos de pequeno porte. E eu vou dar uma fuçada, que me parece que tem alguns editais em aberto, para ver se a gente consegue concorrer. Quantos anos já que tem a associação? 13, 14, de 13 a 14 anos, não estou lembrando mais. Porque um dos pré-requisitos é tempo de existência. Então, vamos ver o que a gente pode fazer. Uns engajam-se e outros criticam. 15 anos. Uns fazem ciência, instrumento de ascensão social, e outros colocam conhecimento a serviço da transformação da justiça social, né? Tem um monte de gente dentro da universidade que, se precisar colocar o pé no chão, ele não vai. Se ele precisar sair do conforto do ar-condicionado do gabinete, ele não sai. Então, se esconde atrás da burocracia e não se comove com a dor do próximo. Não se comove. Muitas vezes é pesquisador das áreas quilombolas. E eu já conversei isso com a Lucy. Gente que fica fazendo discurso de revolucionário, mas se precisar pegar no cabo da enxada para poder fazer a coisa andar, esquece, né? Mas são os primeiros a criticar quando a coisa não vai bem. O Orevaldo Umbelino, que escreveu esse texto, né, ele fala que o objetivo desse texto é apresentar as principais diferenças entre as correntes de análise da geografia e o exercício do entendimento do campo brasileiro, que é extremamente complexo, né? Pode passar. Pode falar, alguém pediu a palavra? Impressão. Posso continuar aqui. Trazido pela influência do marxismo na geografia agrária, a dialética, destaca-se o condicionamento histórico e social do pensamento, portanto, o caráter ideológico de classe. Com o marxismo, iniciou-se o desmascaramento do discurso neutro, objetivo presente no positivismo, no empirismo lógico e mesmo no historicismo. Olha que interessante. Professor. Oi. Dá licença aí um pouquinho. Claro. Porque estava tendo um acontecimento aqui, né, do Setembro Amarelo, e tem pessoas que moram em setor na periferia muito longe. Então, eu tenho trabalho sempre de buscá-los e levar essas mulheres em casa. Eu vou ter que sair mais cedo, porque elas têm que deixar crianças, e eu tenho que... Viu? Hoje eu peço desculpa aí, mas eu vou ter que sair nesse momento. Fique à vontade, fique à vontade. Para fazer isso para mim, tá, gente? Boa noite, obrigada para vocês. Bom. Tá. Amanhã eu entro em contato com você para a gente alinhar essas informações, tá bom? Bom, então, obrigada. Olha que interessante. O marxismo positivista, a compreensão de que na sociedade só existem duas classes sociais: a burguesia, os donos dos meios de produção, né? E o proletariado, que somos nós, trabalhadores, que vivem da venda da força de trabalho. Ora, para o marxismo historicista, existem três classes: a burguesia, os donos do meio de produção, o proletariado, que somos todos nós, que vivem da venda da força de trabalho, e os camponeses, pequenos proprietários de terra. É aqui que a gente... Oi. É justamente aqui que a gente poderia estar pensando esses sonhos que a Lucy falou agora há pouco, né? Porque imagine só, se vocês tivessem uma terra
puder ser usada de maneira coletiva para produzir comida, para produzir meio de subsistência, para poder vender o excedente que pudesse produzir ali. Olha, sabe, isso é sonho. Quem nasceu para sonhar pequeno não deveria nem ter nascido, né? Se tem essa possibilidade, a gente precisa ir atrás. Porque muito melhor do que trabalhar para os outros, vendendo a nossa força de trabalho, era trabalhar produzindo para o consumo próprio, né? Então, eu já tive a oportunidade de ir em alguns quilombos, só com característica rural, né? No Tocantins, na Bahia, aqui no norte de Goiás, né? E a gente vivenciou essa experiência do uso coletivo da terra. Alguém aqui na sala já vivenciou esse tipo de experiência do uso coletivo do espaço para a produção de alimentos? Tem alguém aqui que tem vinculação com a roça? Liliane? Não, nada? Então, seria uma oportunidade da gente aprender, porque quando eu conversando com a Lucy, a grande maioria de nós tem pelo menos uma geração anterior ligada à roça. Pai, mãe, tios, né, parentes que estão vinculados à roça. Então, se tivesse um espaço para poder trabalhar, certamente as pessoas deixariam de trabalhar para os outros para poder produzir para si próprio, né? Esse é o Orevaldo Umbelino, ele faleceu mês passado, né, um pesquisador muito importante da área da geografia, professor da USP, né? E ele tem uma contribuição muito grande para a transformação no campo brasileiro, né? Por conta das pesquisas que ele vinha fazendo, né? Ao mesmo tempo em que o desenvolvimento desenvolve as relações capitalistas de produção, trabalho seriado, reproduz também relações não capitalistas de produção, campesinato, através da presença e aumento do trabalho familiar no campo. Então, o cara não tem funcionário, ele tem a família toda que trabalha na roça, né? E aí, de novo, me chamou muita atenção a fala da Lucy, por isso que eu decidi que eu vou fazer outra visita aí em Piracanjuba, que é a realidade da produção do fumo. O beneficiamento, tanto o plantio, o cultivo, os tratos culturais, a colheita, o beneficiamento, né, e a venda desse, inclusive, todas as etapas. Tem alguém aqui na sala que trabalha com o beneficiamento do fumo? Parece que da outra vez tinha alguém que estava no galpão, inclusive, trabalhando. Aline, sabe me dizer se tem alguém daqui dessa sala que está trabalhando na cultura do fumo? Não, professora, aqui na sala eu acho que não. Mas você conhece o pessoal que está lidando com a tratativa do fumo? A minha família toda trabalha com fumo. E aí, professor, repete a pergunta, por favor. Não, Aline vai comigo. Pode a Aline, pode ir lá na frente. Não, deixa a Aline. Eu fiz a pergunta, Cristina, se tinha pessoas aqui na sala que trabalham com fumo. Ou se tem familiares... Eu trabalho, estou aqui agora trabalhando. Ah, você está trabalhando? Estou trabalhando agora. Me chamou muita atenção quando eu conversei com a dona Lucy, que tem alguns trabalhos que são trabalhos... Deixa eu fechar aqui o microfone da... Que são trabalhos que estão diretamente na mão das mulheres. Isso. Né? E tem alguns trabalhos que são masculinos, mas essa parte do tratamento das folhas é com as mulheres, correto? Sim, correto. Aqui em especial, onde eu trabalho, é bem conhecido também da Aline, da Lucy, é o Vando. Ele faz a parte de coxar o fumo, e eu destalo, a minha mãe destala, meu cunhado destala, meu sobrinho de 12 anos destala. Então, assim, é mais o convívio da mulher, só porque como a gente traz a nossa família para cá, por não ter com quem deixar as crianças, né, ou as escolas pegam só meio período, a gente acaba trazendo as crias também. Eu trabalho só à tarde na escola, mas a minha cria vem para cá de manhã comigo, até dar o horário da aula dele. Então, assim, é um ambiente assim que a gente já está acostumado. Não, lógico que tem suas dificuldades, é difícil, é cansativo, mas vamos dizer que é o nosso ganha-pão, né? E aí acaba que a gente traz as crias para cá também, né? E aí passa de geração a geração. Muito bom, né?
eu estava conversando com... A gente sabe das dificuldades, né, Cristina? Que é o trabalho precarizado, a falta de registro, né? Nós temos clareza disso, né? Mas o que me chamou a atenção na fala Só um minutinho, deixa eu responder a Tatiana aqui, que ela está me pedindo informação aqui, eu já volto para cá. Só um minutinho. Só um minuto. Tati. Só um minutinho, galera. Me chamou a atenção o fato, e Cristina, não precisa falar o valor, tá? Paga-se consideravelmente bem. Sim. Né? E aí é preciso pensar essa dinâmica também, né, dessa indústria. Por isso que eu quero ir aí para poder entender como é que essa indústria do fumo se organiza nesse território. Né? Uhum. Acho que vai ser uma oportunidade bacana. Eu não sei se o senhor conhece bem, mas eu espero que o senhor esteja vindo, ou esteja um momento para vir e ver. A gente trabalha por arroba. Então, assim, cada saco tem um arroba, vamos dizer assim. E essa arroba é paga, né? Vamos dizer, individual uma da outra. Então, assim, ganha bem, porém não tem aquele registro, né? A gente não é registrado. Não tem essas formalidades, né? Infelizmente. Sim. Kátia, você está online aí, Kátia? Acho que a Kátia está lá na sala. Eu imagino que essa é uma temática que ela está discutindo também na pesquisa dela. Deixa eu voltar para cá. Dessa forma, o autor procura entender as transformações na agricultura no Brasil nos últimos tempos, e elas não são poucas, né? A busca da teoria na geografia, na lógica da construção do território. Devemos entender a agricultura brasileira no bojo da compreensão do desenvolvimento capitalista mundial. Ora, o principal produto aí é a indústria do leite e a indústria do fumo. Qual que é a principal área industrial aí de Piracanjuba? Já foi o leite, hoje ficou meio distribuído, soja, leite e o fumo, né? Tudo ligado ao agronegócio. Isso, tudo ligado ao agronegócio. Beleza. Olha só que interessante observar, né? Você tem, ao mesmo tempo, uma indústria que está ligada à agricultura, que fatura milhões, mas que tem mulheres trabalhando por facção, né? Porque por produtividade. E aí você tem, nesses ambientes menores, né? Pessoas que estão trabalhando, inclusive, seu horário, né? Então, é contraditório, né? Ao mesmo tempo que traz um lucro enorme para quem está contratando esse serviço, ela também cria uma condição que é muito complicada, que é a precarização do trabalho, né? E aí, de novo, se porventura estão pagando o que paga, você pode ter certeza que a lucratividade ela é infinitamente maior, né? Porque quem está nessa indústria do agro, não perde dinheiro. Não perde dinheiro, né? Então, imagino que no futuro próximo a gente precisa trabalhar também na perspectiva da regulamentação, né? Para que as pessoas possam ter seguridade, tudo, ganhar melhor do que ganham hoje e ter as garantias que a lei assegura a esses trabalhadores, né? É o processo contraditório nível do Brasil e do mundo, né? Porque muitas vezes, igual você falou da soja, né? Muitas vezes a soja produzida aí vai parar, sei lá em que país, né? O mundo globalizado, a interdependência entre as nações, os estados, empresas, diferentes lugares e países. Quando eu mostrei para vocês aquela imagem lá no começo da apresentação, e aí eu vou voltar aqui para poder falar, porque... Opa, caiu ali. Deixa eu voltar aqui. Aqui nós temos duas empresas multinacionais, né? Que uma é a CEMOC, que é uma empresa chinesa,
chamada China Molybdenum Company, e aqui nós temos a Mosaic, que é uma empresa de fosfato lá dos Estados Unidos. Então, os danos eles são locais, os lucros são internacionais, né? E as pessoas ficam, do ponto de vista do território, só com o resultado negativo desse processo, né? Isso é muito sério. Pra você ter ideia, aqui na nossa região, a cava de extração mineral ela já chegou a quase 800 metros de profundidade. Já atingiu o lençol freático. As nascentes da água que tinha abaixo da mina de minério já secaram, porque a água do lençol freático não flui. Território, né? Contraditória do modo de vista da produção, a distribuição, circulação e consumo, suas articulações e mediações, sua estrutura, políticas ideológicas, simbólicas, etc., e o Estado com sua função regulatórias. E aí me chamou muita atenção, porque quando você pensa no processo de modernização do campo, nós temos um paradoxo com relação ao Estado. Os bancos públicos, no caso, Caixa Econômica e o Banco do Brasil, eles têm uma dificuldade em atender as demandas do povo pobre, do povo preto, do povo quilombola, né? Do pequeno produtor, porque você precisa levar um monte de documento e implorar para conseguir um empréstimo. Se você observar o que, inclusive, eu comentei na outra aula, né? Nós temos dentro desses bancos departamentos que são os próprios bancários, né? Que vão até os escritórios ou as fazendas para oferecer crédito. Então, a gente vê um Estado que deveria lidar de forma igualitária para todos os seus cidadãos, né? Não, para ele cria dificuldade e para outros eles criam facilidades. O agronegócio brasileiro, ele só se mantém de pé porque ele é completamente subsidiado, né? E aí, quando você tem as dificuldades para poder ter acesso à moradia, a trabalho, à terra, para aqueles que já são detentores do capital, as políticas públicas funcionam que é uma maravilha. Então, quando você vê alguém dizendo, eu sou a favor do Estado mínimo para o outro, porque para eles é Estado máximo, né? A construção do território, desenvolvimento desigual, simultâneo e combinado, valorização da produção e da reprodução. A valorização, fruto das transformações da produção e reprodução, passam. A produção, a lógica de desenvolvimento do modo capitalista de circulação, valorização do capital, reprodução da força de trabalho. Se a gente observar que se nós somos trabalhadores e nós vendemos a nossa força de trabalho, quando a gente observa o salário que é pago, ele tem que garantir a nossa sobrevivência, mas ele precisa também garantir a reprodução da nossa classe enquanto trabalho. E aí, quando eu ouço aqui a Cristina dando o relato dela que ela leva as crias também para o trabalho, né? É preciso ficar muito atento para a gente não manter a nossa geração subsequente na mesma condição de trabalho. O que eu estou dizendo? É preciso entender, e é claro, e eu respeito, Cristina, total. Eu sou uma pessoa que acompanhei meu pai e minha mãe em muitos trabalhos, na colheita do café, na horta de tomate, nas roças de alho, né? Eu também fui essa criança que ia para a lida do campo, né, com meus pais. Só que a gente precisa entender que a gente não pode abrir mão do processo de educação. A única maneira da gente avançar do ponto de vista intelectual e financeiro, cultural, é através da educação, né? Então, a gente precisa garantir que essas crianças e adolescentes estejam na escola, né? E essa é uma contradição do modo de produção capitalista, né? Porque por mais que ele se modernize, ele não tem a preocupação com relação a essa reprodução, né? Para o modo de produção capitalista, quanto menor for a formação, quanto menor for a qualificação do ponto de vista educacional, melhor. E olha que contraditório isso, né? Porque haja visto o que a gente tem notado, o crescimento de cursos técnicos, né?
e o não incentivo, muitas vezes, para que esses jovens vá para a universidade. Isso é muito sério. Isso é muito sério, né? Porque a gente precisa entender a universidade como uma possibilidade de melhoria. Pessoal, me faça entender quando eu faço essa colocação? Professor, me permite? Sim, claro. Então, eu estava na associação agora mesmo, né? Então, já terminou o evento que estava tendo lá, e para ir não ficar sozinha, eu vim para casa, né? Coloquei o fone e vim ouvindo o senhor falando. Uhum. E eu moro 2 quarteirões da associação. E na vinda para casa, eu passo em frente um barracão de fumo. Ele fica quase fundo da minha casa. O cheiro tá insuportável agora. Acho que é à noite que eles jogam determinado tipo de coisa, então produz aquele tal de chorume, né? Mas tá assim de dar ânsia de vômito, de tosse, com o cheiro que tá, sabe? Como a gente fica muito próximo. Uhum. E aí, observando o senhor na fala, no sentido de que essa produção, né? Imagina se todo mundo que tem o saber, se ele para de fazer, né? Não tem direitos trabalhistas nenhum. No período da pandemia, a Scarlett deve estar aí na sala, vamos ver se ela concorda comigo aqui, se é verdade ou não, mas no Estou período da aqui. pandemia, né, Scarlett, no período da pandemia, se não me engano, foi o fumo que salvou muita gente. Foi demais da conta. Porque estava tudo fechado, não podia ir trabalhar, a escola não estava funcionando nem nada. Teve pessoas que estavam sem o trabalho, que foi. E ainda faltou até fumo, não foi, o Scarlett? Foi Para os verdade. outros que já estavam trabalhando, que outras pessoas chegaram para poder fazer, para poder ganhar algum Novas dinheiro no período pessoas, da né, pandemia. aprenderam, né, não sabiam e tiveram que aprender para poder ter ali de onde tirar, né, o seu pão de cada dia. Exato. Aí o quanto como que eu vou dizer? O quanto é assim, por exemplo, o fumo, todo mundo sabe que ele faz mal para a saúde, né, Sim. imensa, mas é ele que, vamos produzir algo que faz mal, porque ele é o meu sustento. É uma Né? contradição, mas é o mundo É real. contradição, exatamente. E é igualzinho o senhor falou, né? Quem está ali negociando, né, o dono do capital mesmo, ele é que vai ganhar muito dinheiro, porque ele já vai pegar tudo prontinho, né? E a Igual, por cadeia exemplo, produtiva é completa, né? Faz-se a cura, beneficiamento, e aí, inclusive, faz os paeiros aí, não é isso? faz a E assim, produção, eu os tenho uma... fazedores de fumo, eles, querendo ou não, enricam, né, e nós, né, tipo, a gente até às vezes consegue melhorar um pouquinho a vida, mas é eles que ganham ali tudo prontinho e é só vender, né? Então, assim, a gente não Eu tem tenho aquele, vamos uma... dizer, entre aspas, aquele retorno, né? Eu tenho uma cunhada, professor, que ela faz o palheiro, né? O paeiro, ela enrola ele, faz o pitim lá. Ela levanta 4 horas da manhã. Levantava, porque agora ela está impossibilitada. 4 horas da manhã para ela produzir não sei quantos mil ao dia, para ter uma quantidade, uma quantidade X do dinheiro que ela precisava, né? E por causa do movimento repetitivo, ela desenvolveu o LER. Ela teve que fazer uma cirurgia e agora ela está na fisioterapia, então ela não pode mais fazer não sei se eu posso dizer sorte, né? O jeito, a inteligência dela, porque ela foi, por como não tem nenhum vínculo empregatício, né? Não tem vínculo nenhum, e só recebe o dinheiro e pronto, se você produziu ou não. Então, ela contribuiu com o INSS como autônoma, né? E aí foi o que socorreu ela, porque ela teve que ficar afastada, teve que fazer cirurgia, ou seja, compensa enquanto você tem saúde para poder fazer. Depois que você não tem, aí acabou, você não tem
você não tem respaldo nenhum, né? Essas contradições do modo de produção capitalista, eles são tão cruéis. Eu estou até com um livro aqui, ó, do David Harvey. Conseguem ler? Dá para ler ou ficou de ponta cabeça? Dá para ler. Então, esse livro aqui, ele fala das contradições do modo de produção capitalista, né? É um negócio impressionante, porque assim, ó, na minha lida aqui, eu sou uma pessoa que pesquisa na área da mineração, nós tivemos vários casos aqui, o meu pai é aposentado da mineradora, né? Muitos amigos dele desenvolveram silicose. Silicose é um processo onde o pulmão petrifica. A pessoa, para não morrer, tem que andar com um cilindro de oxigênio do lado, com a mangueirinha e aquela máscara o tempo todo no rosto, porque não consegue respirar. O pulmão perde a sua função de expandir e de contrair. Você imagina? Porque as pessoas trabalhavam na década de 70 sem usar máscara, num ambiente cheio de poeira. E aí, na época de aposentar, já aposentava com problemas sérios de saúde. E muitos deles desenvolveram, além dos problemas com câncer e outros problemas de saúde, né? Acabaram por desenvolver silicose, que é essa doença terrível que a pessoa perde a capacidade respiratória, né? Então, é preciso olhar para essas contradições, né? Elas existem, estão aí e elas são muito severas, tá? Avançamos um pouquinho aqui. Aí na região vocês comentaram a respeito da soja, né? A concentração de terra fica na mão dos latifundiários, né? Imagino que vocês devem ter grandes produtores aí na região, né? E aí, muitas vezes, tem também um processo, eu não sei se ocorre aí, que é o processo de aluguel das terras para produzir soja. Isso tem ocorrido aí na região de vocês? Sim. Isso faz com que a pessoa não tenha custo para poder comprar, imobilizar capital para comprar terra, mas ele acaba deixando os danos ambientais naquela terra. Porque às vezes a pessoa tem a terra, mas não tem meios para poder explorar, ele aluga para soja, para eucalipto, né? Aqui na região tem muita fazenda que está alugada para eucalipto. E aí, quando essa terra entra em exaustão, eles alugam outra terra. E o dono da terra fica aquela terra que não serve para mais nada, né? Então, muito complicado, né? A territorialização do monopólio, da monopolização do território, se constitui em instrumento de explicação das transformações que estão acontecendo no campo brasileiro. Esses exemplos que eu falei agora. É interessante pensar que no início do seu desenvolvimento, o capitalismo separou a agricultura e a indústria. No entanto, atualmente, une-se aos dois setores. Aqui em Catalão tem uma fábrica da John Deere, das máquinas agrícolas, né? Hoje, a John Deere tem tecnologia, por exemplo, para desenvolver máquinas que não precisam do operador. Quando houve um processo de mecanização da agricultura, a partir da década de 60 para cá, mais forte que no Brasil, houve um esvaziamento do campo, porque uma máquina substituía centenas de pessoas trabalhando no cabo da enxada. Agora, e aí vendia esse discurso que agora você não vai mais ser trabalhador braçal do cabo da enxada, você vai ser operador da máquina que vale R$1 milhão e tal, aquela conversa toda, né? Só que, se você tira 100 pessoas e emprega um, o que vai fazer com esses 99? Aí explica-se o processo de inchaço das periferias das cidades. E não só das grandes cidades, das pequenas cidades também. Porque essas pessoas são expulsas do campo e elas vão procurar emprego e guarida nas cidades. E aí todas as cidades têm problemas com pessoas que foram expulsas da terra da década de 70, 80, 90, deixaram de trabalhar no meio rural e vieram para a cidade. Sem qualificação, sem preparação para o trabalho do comércio ou da indústria que porventura tem na cidade, e aí você tem uma mão de obra que é excedente, que sobra, que não tem o que fazer, né? Mas o discurso do capital é que agora você deixou de usar enxada e vai operar a máquina. Mentira. Porque agora essas empresas de tecnologia já desenvolveu uma máquina que não tem nem cabine. É operado via satélite. Não tem mais a função do operador de máquina. Está entendendo? Então, a agricultura ficou completamente tecnológica. Quando você olha a região de Cristalina, que é o maior polo de produção irrigada da América Latina, isso é um impacto gigantesco. Não sei se alguém conhece que é Araguari. Araguari é a maior região produtora de café da América Latina. Está aqui do lado. Está na borda do aquífero Guarani. Quando você usa
a quantidade de veneno, de produto químico, para poder produzir naquela região ali, você contamina a água do aquífero Guarani. Araguari, há um tempo atrás, se coletava água lá, que abastece lá a água lá do aquífero, dos poços artesianos, a água era considerada água mineral, de altíssima qualidade. Hoje a água já sai do lençol contaminada com produto químico, por conta dessa agricultura moderna. O professor, Sim. o senhor me permite, aqui em Piracanjuba, bem próximo aqui do setor onde eu moro, perto aqui da associação, tem uma fazenda, ela fica basicamente dentro da cidade. Uhum. E aí o dono dessa fazenda, ele alugou as terras para produção de soja. E a época em que vai jogar esses venenos, né, que tem o período lá, né, de matar essas pragas, de jogar venenos. Outro dia, estávamos aqui em casa e uma das colegas de aula da minha filha, o pai é produtor de soja. E aí a gente comentando sobre determinado tipo de coisa, estava muito calor e tal, e ela disse assim, nossa, antigamente, nessa época, tinha tanto aqueles besouros grandões, né? Agora não tem mais. Aí ele pegou e falou, isso aí, sabe o que acontece? O veneno da soja matou tudo. Aí ela ficou assim, falou, ah, mas será? Chama ele de tio. Mas tio, será que é verdade isso? Ele, Tem essa época de calor, que dá as primeiras chuvas, dava aquelas que eles chamam de leluia, aquele monte que perdia a asinha e ficava aquele monte, aquelas formigas e tudo. Não tem mais. E tem época assim que quando vem uma névoa, assim, de um negocinho branquinho, que eu não sei o que é aquilo, eu não sei se é bichinho, ou se é... Eu não sei, que eu sou leiga nesse aí. E, enfim, fica pairado, assim, no ar. E aí meu marido sempre fala, isso aqui é decorrência do veneno da soja. Sim. Nós estamos respirando tudo isso aqui dentro da cidade, porque é bem Eles fazem próximo. pulverização com o avião ou com o sprayer, aquele tratorzão? Aqui dentro, eu imagino que seja com trator, porque eu acho que não é avião, não. É trator mesmo. Porque não é uma fazenda grandona, tá? Não é uma fazenda imensa, mas ele é bem na saída para Morrinhos, tem essa pequena propriedade lá que aqui em Catalão, planta. o pessoal não consegue mais produzir mel, porque não tem mais abelhas, morre tudo com veneno da soja. Produtor de maracujá aqui, se ele quiser produzir maracujá, ele tem que fazer polinização manual, porque não tem aquela abelha grande chamada mamangava, aquela abelhona preta grande. Morre tudo com veneno da soja. Sim. Então, pessoal, vou para os encaminhamentos, já deu 9 horas. A próxima semana, eu até coloquei lá na unidade 2, eu acho que ninguém fez ainda o vídeo, né? Que eu tinha pedido para gravar. A ideia é que a gente possa fazer ele um pouco maior, até 5 minutos, porque 2 minutos é muito curto. Então, porque muitas vezes você vai chegar falando ali da gravação. Da entrevista que você falou? Porque eu pensei, 2 minutos é muito curto, porque depois você vai fazer edição, e aí fica o material muito... Talvez grave um pouco mais, até uns 5 minutinhos, e depois a gente faz a edição. Não esqueçam de fazer o teste de luz e o teste de áudio. Porque às vezes você vai gravar com a pessoa e a luz está ruim, não dá nem para ver o rosto direito, ficou contra a luz. Então testa antes, celular na horizontal, tá? E ao final peça a autorização da pessoa para divulgar aquela imagem. Tá? Porque como a gente não passou pelo comitê de ética ainda, é necessário que a pessoa autorize o uso. Como a gente vai depois gerar um documentário, esse material precisa ter autorização da pessoa que você entrevistou, tá certo? Grave você pedindo autorização e grave a pessoa dando um aceite, tá certo? Pessoal, Sim. alguma observação, alguma questão mais ainda para a gente tratar hoje? Eu agradeço a atenção de vocês, me coloco à disposição, qualquer coisa é só mandar mensagem. Até quinta-feira. Até. Abraço. Boa noite. Boa noite.